A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem está falando é o irmão Jefferson, né? Eu tenho um canal no YouTube, esse meu canal aqui. Se inscrevam, deixem seu like. Também vou estar compartilhando esse vídeo no Facebook também, né? Irmãos, sabemos que tudo que Deus ele falou através da sua palavra está se cumprindo. Sabemos que tudo que Deus se utilizou dos seus servos para falar a respeito da vinda de Jesus, a respeito dos fins dos tempos, tudo está se cumprindo, né? E neste dia aqui agora, o Senhor, Ele traz uma palavra para a minha vida e para a sua vida. E eu estava meditando muito nesta palavra, né? Ao qual eu vou citar aqui uns textos bíblicos, que se encontra aqui em Jeremias 28, que fala a respeito da luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias. Irmão, se você ler Jeremias 28, talvez as enganações que estão aí pelo mundo para te enganar, para fazer você se desviar do alvo que é Cristo, talvez se você ler Jeremias 28, a sua mente vai clarear. Irmãos, nós vamos ver aqui em Jeremias 28, no capítulo 28, no verso 2, nós vamos ver que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, e dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Então veja bem, irmãos, de quem é que está falando isso? É Jeremias? Não. Que está falando isso é o falso profeta Ananias. Glória a Deus. No verso 1 você vai ver que ele começa a profetizar e a dizer em nome do Senhor, né? Como nós lemos no verso 2, que ele diz: assim diz o Senhor. Mas essa profecia não era verdadeira. Então nós vamos ver que desde os tempos antigos que os falsos profetas eles existem, como eles estão mais ainda nos dias atuais. Irmãos, Jeremias ele pagou um preço terrível. A profecia do profeta Ananias, a falsa profecia foi que em 2 anos Deus traria de volta o povo exilado por Nabucodonosor, o povo que estava lá na Babilônia, que em 2 anos Deus traria de volta o povo. E o que acontece? Já havia uma profecia de Jeremias a respeito do exílio, a respeito de quanto tempo eles iriam passar lá. E qual era a profecia de Jeremias? Quanto tempo era? 70 anos que o povo ia passar lá. Mas agora se levanta um profeta chamado Ananias para profetizar e dizer que o povo vai passar só 2 anos. Se a gente for ler o capítulo 28, a gente vai ver que Jeremias ficou até otimista e dizia até assim, olha: amém, se for para o povo passar 10 anos, amém. Mas não vai ser assim. Não vai ser assim, porque a profecia verdadeira dizia que o povo ia passar 70 anos. Agora me diga você, em quem o povo começou a acreditar? Em Jeremias ou em Ananias? Em Jeremias, que profetizou que o povo ia passar 70 anos, ou em Ananias, que o povo falou que ia profetizar só 2 anos? Quem? Claro que o povo passou a acreditar agora em Ananias. Oxe, a profecia de Ananias é boa. A profecia tá uma benção pra gente. O povo vai passar só 2 anos. Esse Jeremias aí tá errado, 70 anos. Esse cara aí não é de Deus, não. Irmãos, nós temos que, nesses últimos tempos, pedir muito discernimento a Deus para saber o que verdadeiramente é de Deus e o que não é. Então é por isso que neste dia, Deus ele me conduz a fazer esse vídeo aqui. Glória a Deus, para falar um pouco da sua palavra e para explicar para vocês. Glória a Deus. Nós vemos ver que no verso 2, ele falou: assim diz o Senhor. Veja, como se fosse o próprio Deus que tivesse falado. E no verso 11, depois que ele quebra o jugo do pescoço de Jeremias, ele profetiza novamente. E diz Ananias, e o verso 11 diz: e Ananias falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor: dessa forma, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
e sobre o pescoço de todas as nações. Então o profeta Jeremias se retirou-se, né? Glória a Deus. Mas no verso 15, nós vamos ver que diz assim: então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes com que este povo confie numa mentira. Veja bem, irmão, é o que muitos estão fazendo, principalmente em lives, principalmente live de revelação. Saia dessas coisas, irmão. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que faz live em rede social, não estou dizendo que todo mundo que faz live é falso profeta, não. Mas eu posso garantir que 90% está sendo, irmão. Glória a Deus. Porque quando eu e você faz uma live explicando sobre a palavra, explicando o que a palavra diz, muitos não querem ouvir. Mas quando tem ali um enganador, um falso profeta, que está revelando até cor de camisa, está revelando RG, está revelando isso, aquilo mais, enche de pessoas. Irmãos, Deus não age dessa forma. Muitos estão profetizando mentiras. Muitos estão fazendo lives. E eu não tenho medo de dizer isso aqui não. Muitos estão fazendo live para que depois as pessoas vá procurar eles e eles peçam dinheiro. E eles peçam, aleluia, dinheiro dessas pessoas. Olha, tu tá passando por algo, mas para tu ser abençoado, tu vai ter que depositar tanto. Para tua bênção chegar, tu vai ter que depositar tanto. Irmãos, isso é enganação. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás da gente quando a gente está obedecendo a palavra de Deus. Então eu e você não precisa estar correndo atrás de bênção, não. Eu e você tem que seguir a palavra de Deus. Tem que seguir aquilo que Jesus, ele deixou para mim e para você. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 6,33, Jesus ele falou: buscai primeiramente o reino de Deus e a minha justiça, que as outras coisas vos acrescentarei na tua vida. Porque o Pai bem sabe que que vós necessitais de um alimento, que vós necessitais de uma veste, que vós necessitais de um trabalho. Então busca primeiramente o reino de Deus. Irmãos, esse texto de Jeremias 28, ele me chamou muita atenção, porque o falso profeta Ananias, ele teve a ousadia, a audácia de usar o nome de Deus, de dizer assim diz o Senhor e profetizar. É como muitos estão fazendo. Irmãos, isso aí não existe não. Deus vai revelar. Deus está revelando que você está assim. Deus está revelando que você está assim. Deus está revelando que você está assim. De instante em instante, de minutos em minutos, segundos e segundos. Como esses falsos profetas, muitos falsos profetas estão fazendo em rede social. Fuja dessas coisas, irmão. Procure uma igreja que seja bíblica. Procure uma igreja que pregue a palavra do Senhor. Verdadeiramente, que tenha doutrina. Quantos querem essas pessoas que estão aí profetizando? Quantos querem estar em culto de doutrina? Quantos querem estar debaixo de uma autoridade eclesiástica? Não querem. A maioria é tudo rebeliado. É como Jesus falou, o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da sua palavra e do poder de Deus. As pessoas não querem ler a Bíblia, muitos não querem ler a Bíblia nem ter comunhão com Deus, querem as bênçãos. Muitos, se você chegar para algum e disser assim, se ele estiver doente e você disser, você quer ficar curado dessa doença? Ele vai dizer, eu quero. Mas se você dizer, você quer seguir uma vida com Jesus, que ele é o dono dessa cura, dessa bênção? Não querem, muitos não querem. Irmãos, Deus, nesse dia, ele fala tremendamente no meu coração. Busque primeiramente a Deus e a sua justiça, que as outras coisas ele acrescentará na sua vida. Saia dessas enganações, e principalmente as mulheres. Sabe por quê, irmão? O alvo dessa turma é mais mulheres, porque as mulheres, elas têm uma fragilidade maior, elas têm uma fragilidade maior. As suas emoções são mais avançadas, podemos dizer assim. Muitos estão com o casamento já acabado, muitos estão destruídos financeiramente e eles se aproveitam dessas pessoas.
Veja, irmão, é para você, coloque isso na sua cabeça. O que eles fazem são lógicas. São lógicas. Veja só, eu tenho uma live que tem 1000 pessoas. Isso é lógico, irmão. Escute, escute. Isso é lógico. Isso vai lhe libertar. Existe uma live que tem 1000 pessoas. Certo, né? Aí você vai... Aí o falso profeta, ele diz assim: Deus está me revelando que tem 5 mulheres com seu casamento destruído. Claro, irmão, isso é o claro, isso é o óbvio. Que em 1000 pessoas, claro que vai ter até mais de 5 mulheres. Aí o que é que as mulheres dizem? Ah, sou eu, ah, Jesus, sou eu. E daí eles começam enganando, a falando as coisas. E muitas vezes, quando as profecias não acontecem, colocam a culpa em Deus. Mas Deus não tem culpa, irmão. Fique desperto, irmão. Acorde. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Aqui em Ezequiel 13, nós vamos ver que Deus fala assim. Ezequiel 13. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e diz a esses videntes, videntes, irmão, que só profetizam o que o coração vê. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Irmãos, tem esses falsos profetas estão vendo teu perfil do Facebook, estão vendo tua rede social e estão profetizando em cima disso. E você está sendo enganado. Você está sendo enganada. No verso 8 de Ezequiel 13 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: coloco-me contra vós, porque falastes ilusão e tiveste visões falsas, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinham mentira. Não pertencerão ao conselho do meu povo e não estarão inscritos no registro da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, a palavra está dizendo que Deus se opõe contra os falsos profetas. E os falsos profetas não herdarão o reino de Deus. Os falsos profetas não entrarão na terra que Deus prometeu para mim e para você. Então que você possa ver essa palavra, possa ler essa palavra e se libertar, irmão, dessas coisas. Pedir a Deus direção, pedir a Deus, orar a Deus, buscar o Senhor, para que você possa ser livre, para que você possa ser liberto dessas coisas. Esses falsos profetas, eles não me enganam não. Por quê? Porque eu tenho lido a palavra, como eu li para você aqui, nesse dia, Ezequiel 13, Jeremias 28 e muitos outros. Mateus 13, Mateus 12 e o 7, se não me falha a memória, que Jesus fala sobre os falsos profetas e diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Como é que se conhece um falso profeta? Pelos seus frutos. Os frutos, irmãos. Tenha cuidado. É um alerta de Deus para mim e para você. Jesus está voltando. Veja se esses falsos profetas eles pregam que Jesus está voltando. Veja se esses falsos profetas pregam para o ser humano se arrepender, sair do vício, se arrepender dos seus pecados. Veja se eles pregam sobre isso. Não pregam. É só bênção, bênção e pedindo dinheiro para vocês. Irmãos, estamos vivendo nos últimos tempos. Jesus, ele falando sobre João Batista, ele diz aqui em Mateus 11, o 12 e o 13, ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. E os que se utilizam da forma apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Todos os profetas e a lei foram até João Batista. Os profetas foram até João Batista. Amém, irmãos? Ô, irmão, mas não existe profeta, não? Existe, irmão, existe dom de profecia. Mas profetas, Jesus disse na sua palavra, foi até João Batista. Sabe por que Jesus disse isso? Quem é que vai se consagrar? Quem é que vai se separar para Deus nos dias de hoje? Quem é que vai?
Quem foi João Batista para Jesus falar sobre isso? Disso, sobre a vida dele, dar testemunho. Um homem que consagrou a sua vida inteiramente a Deus. Que viveu de comer gafanhotos, mel. Que foi para o deserto pregar o arrependimento. Que teve a sua vida separada para Deus. Não teve nem mulher. E quem é essas pessoas de hoje? Para se titularizarem profeta. Para dizer, eu sou profeta. É? Irmãos, é por isso que Jesus falou na sua palavra, qual nós lemos aqui. Os profetas foram até João Batista por causa dos falsos profetas. Muitos, não existe mais pessoas que se consagrem, que são separadas para fazer só aquilo. Só profetizar contra uma nação. Mas existe o dom de profecia, irmão. Que isso é uma realidade. O apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Que ele diz, segue o amor, logo de início. E desejar intensamente os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. O dom de profetizar. Dom de profecia. O que estão, aleluia, em evidência, o que estão ativos são dons de profecia. Através do Espírito Santo de Deus. E no verso 3, ele diz de 1 Coríntios 14, diz assim, mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, para que serve o dom da profecia? Para que serve o dom da profecia? Para uma pessoa. Para edificar, exortar, que é corrigir, e consolar. Serve para isso. Consolar, exortar e corrigir. E edificar. É para isso que serve o dom de profecia. É por isso que Paulo nos alerta sobre o dom de profecia. E ele ainda fala aqui, porque muitas vezes a gente vai rebater esses falsos profetas, eles dizem que a gente está sendo usado pelo diabo. O diabo está furioso, é o diabo. Não, irmão. Paulo diz aqui, ó, em 1 Coríntios 14, 29, a respeito da ordem e necessidade no culto, dentro da igreja, no culto, ele fala aqui, ó, que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Que 2 ou 3 profetas falem, aqueles que têm dom de profecia, e os outros julguem o que foi dito. Tá entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Se 2 ou 3 profetas falem, os outros julguem o que foi dito. Não julgar o profeta, mas a profecia. Irmãos, é hora de a igreja de Deus se despertar. É hora de você, ser humano. Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, para te salvar. Jesus morreu, pagou um alto preço pela tua vida para você alcançar a salvação. É o que Deus tem para a tua vida, é o que Deus te promete, salvação e vida eterna. As outras coisas dessa terra Ele vai acrescentar na tua vida. Ama primeiramente a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nós não podemos ficar calados, irmãos. Irmãos, o Facebook está uma epidemia de revelações, de adivinhações, é a palavra certa. Adivinhações. Nós lemos aqui no início sobre Ezequiel, sobre Jeremias 28, sobre Ezequiel também. Deus diz que eles eram adivinhos. Paulo, quando passava lá em Filipos, todo dia existia uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E todo dia essa mulher dizia, aí vai um grande homem de Deus. Aí vai um grande homem de Deus. E Paulo disse, não, tá errado isso aí. Que é isso? Tá errado. Paulo foi lá e repreendeu o espírito de adivinhação dela. E aquela mulher parou de dar lucro aos seus senhores. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos, encarcerados. Ao qual eu e você sabe. Foi açoitado, foi preso, acorrentado. Mas da meia-noite, um cantou e o outro orou. Aleluia, glória a Deus. E as cadeias se quebraram. E Deus, através da vida de Paulo e Silas, mesmo açoitado, mesmo chicoteado, ele conseguiu
salvar várias pessoas ali, pregar o evangelho, principalmente para aquele carcereiro que iria tirar a sua própria vida. Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Mas é necessário que você se desperte, é necessário que você leia a palavra de Deus. Porque João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis, conhecimento da verdade. Que verdade? A palavra. Conhecereis a palavra e a palavra te libertará. Conheça Jesus e Jesus te libertará. Porque Jesus é a própria palavra. Amém, meus irmãos? Eu peço aos irmãos que em nome de Jesus, você, mulher, homem de Deus, você que foi enganado por esses falsos profetas, que estão aí em redes sociais, e lembrando aos irmãos que eu não estou generalizando, porque existem pessoas que fazem lives para verdadeiramente falar da palavra, como também eu fazia, irmão. Já fiz muita live explicando, falando da palavra, falando sobre a palavra de Deus. Já fiz muitas, né? Mas que vocês estejam atentos, porque estamos nos últimos tempos. E Jesus está voltando. Não é tempo mais nem de eu e você se preparar. É tempo de eu e você estar preparado para se encontrar com Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Em nome de Jesus. E Deus vos abençoe, irmão. E qualquer coisa você pode me procurar. Pode me procurar em nome de Jesus. Estou aqui nesse canal do YouTube, no Facebook também, viu? Deus abençoe a todos e nos livre desses lobos vestidos de ovelhas. Amém? Deus vos abençoe.